Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo episódio onde eu e Jobson Medeiros, hoje especialmente estamos com um convidado aqui para que esse ano de 2025 seja melhor, você consiga planejar melhor ainda a sua vida. Estamos aqui com o Fernando, ele é Life Planner da Prudential. Então a gente vai falar de planejamento financeiro e como isso pode te ajudar para você ter um 2025 muito melhor. Fernando, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço o Tenho convite. certeza que você vai agregar muito aqui hoje pra gente. E já começar pela sua história. Você é um cara aqui ali formado em engenharia, aí você partiu para a parte de empreender e hoje ainda mais empreendendo do lado da Prudential para ajudar ainda muito mais pessoas. Seja muito bem-vindo. Muito Valeu, obrigado por estar obrigadão. aqui. Obrigado, Luiz. Obrigado, Jobs, pelo convite. É isso mesmo. Eu me formei aqui na UFRN, né, em Engenharia Civil, em 2010. Passei 10 anos trabalhando em projetos de engenharia. Trabalhei aqui no Rio Grande do Norte, na Paraíba. E quando eu estava na Paraíba, eu trabalhei no projeto de transposição do Rio São Francisco, né, Uhum. aquela obra famosa e tal. E eu trabalhava no interior. E no interior eu tinha muito tempo livre, né? Não tinha muito o que fazer e tal. Aí eu comecei a ocupar esse tempo com o hobby de fazer cerveja. Então eu aprendi a fazer cerveja em casa, fazia lá no apartamento que a empresa pagava. Que ano que foi? Isso foi em 2013, 14 mais ou menos, que eu Aham. comecei a fazer cerveja. Certo. E aí aqui em Natal tinha um grupo de pessoas que faziam isso, que era da serva. E aí a Uhum. gente começou a criar amizade e tal, eu trocava cerveja. Isso começou a crescer, né, esse negócio. E uma dessas pessoas decidiu abrir uma cervejaria, que era algo que eu pensava já também, só que quando eu me aposentasse, né? Aham. Aí eu fui conversar com esse amigo, que é o Raul, e ele disse que estava abrindo a cervejaria e me convidou para ser sócio. Aí eu disse, beleza, vamos. A gente aumenta o escopo aqui. Faz quanto tempo? Isso foi em 2016 já, né? Essa conversa. Foi Uhum. bem no boom. Teve uma época que tava todo mundo querendo Foi, fazer isso, todo né? mundo. Fazer nossa E aí própria foi. cerveja. Eu lembro que muita gente comprava os equipamentos, né? Que achava um dinheirão, aí não acertava a cerveja, cara. Era muito fácil errar também, É, né? mas... Mas eu acho que a galera queria fazer mais pra beber do que pra vender, né? Do que Não, fazer era um negócio. porque para você comercializar tem uma série de exigências e tal. Por isso, inclusive, que Raul queria abrir a cervejaria. Porque a gente já fazia cerveja, todo mundo. Uhum, Só que não podia vender, né? Porque não tinha sim. licença do mapa e tal. E aí, nessa conversa, a gente decidiu montar a sociedade, aumentar o escopo do projeto. Mas até então era um hobby, porque eu continuava trabalhando como engenheiro, Raul é engenheiro químico, aí tem um outro amigo nosso que entrou, que é Adriano, que é dentista. Cada um continuava tocando sua carreira. Só que o negócio cresceu muito mais do que a gente imaginou, né? Aí Uhum, que a cervejaria RAF foi crescendo, boca a boca aqui em Natal começou a funcionar, justamente pelo boom, né? Foi quando começou a aparecer cervejas diferentes, IPA, cerveja amarga, cerveja de trigo, cerveja vermelha, não sei o quê. E aí todo mundo era curioso para provar, e a gente tinha um espaço onde as pessoas podiam visitar, ver como é que era a fabricação. Então isso cresceu muito até que em 2020 veio a pandemia. Aí na pandemia, na época a gente vendia muito para bar e restaurante, todos eles fecharam, né? uhum. E isso ligou o modo de emergência da gente. Só que em paralelo, muita gente ficou em casa assistindo live de Gustavo Lima, não sei o quê. Quem não assistiu, né? Era o que Exatamente. tinha, né? E aí aumentou o consumo de bebida em casa. A gente lançou um delivery. A gente também entrou em redes de conveniência, supermercados aqui da cidade. E aí, no terceiro mês de pandemia, a gente já estava vendendo mais do que antes. Então, deu um boom na nossa atividade. Uhum, A gente acabou investindo para aumentar a produção. E foi quando eu percebi que o negócio, mesmo num cenário adverso, estava fluindo bem. Então, precisava de uma dedicação maior. E aí, eu conversei com os meus sócios. Saí da engenharia, já queria voltar para Natal, né? Eu estava no interior. E aí, passei a me dedicar exclusivamente à cervejaria. Fiz isso desde então até esse ano, quando surgiu o convite da Prudential, que estava abrindo uma operação aqui em Natal. E eu já era cliente, né? Tinha contratado justamente quando eu trabalhava com engenharia lá no interior. uhum. Então, fiz essa segunda mudança de carreira esse ano aí para me dedicar mais ao projeto de planejamento financeiro. Legal. Ou seja, você viu que a galera toda tava curtindo muito a vida doidada, bebendo muita cerveja. Você falou, essa galera precisa se cuidar um pouco. Precisa planejar a vida. Deixa eu. Exatamente. Desse jeito Você vai já diminuir. tinha, você já tinha uma base de dados da galera que se divertia. Você falou, deixa eu cuidar agora da vida dessa galera aqui, que não dá pra ver a vida só bebendo. Exatamente. Tem que ter o cuidado ali, tem que ter os dois lados, né? É, legal. Pessoal, o legal de tudo é que o Fernando, ele é empresário, então ele tem essa visão, né? Ele trouxe um pouquinho da história dele aqui pra gente poder mostrar pra vocês um pouco do que ele já fez e agora também qual o propósito dele dentro dessa questão de planejamento financeiro, que é algo que eu acredito muito, né? Porque o planejamento financeiro, ele te dá tranquilidade
para que você consiga viver a vida sem passar por grandes percalços? Porque haverá momentos em que a gente vai passar por dificuldades, né? Sim. É aquilo que eu falo, as histórias se repetem. As histórias são as mesmas com todo mundo. Você vai perder um parente, você vai quebrar um dente, você vai bater o carro, seu filho vai ficar doente, vai acontecer. Mas quando você está preparado, o impacto ele é muito menor. E por que que você decidiu entrar nessa vida aí do Life Planner, brincando um pouquinho com a questão da cerveja? Por que que você decidiu ir por esse lado? Cara, antes de me tornar life planner e tal, eu já tinha esse olhar mais atento para a questão do planejamento financeiro. E enquanto eu era seletista na engenharia ainda, foi um dia que me marcou muito, assim. Eu estava almoçando em casa e vi na época era Michel Temer, era o presidente, e vi uma matéria dele falando sobre a reforma da Previdência que ele queria fazer e discutindo lá os dados, que ia mudar a data e tal. E aí eu prestei atenção assim, eu disse, pô, se depender disso aqui, eu não vou me aposentar nunca. Uhum, E aí eu comecei a me atentar do quão eu precisava organizar o meu futuro financeiramente falando, né? Eu perfeito. já tinha um viés de poupador, né? Eu já poupava, mas não entendia muito de investimento, não sabia o que é que rendia mais, a importância de uma reserva de emergência, não tinha estudado nada sobre isso. E aí nesse dia eu comecei a atentar para a importância disso, aí fui procurar na internet mesmo, né? Porque a gente não é instruído, né? Uhum, Os nossos pais não falam sobre isso, a escola tampouco fala sobre isso. sim. Ainda bem que surgiu a internet, né? Porque até um tempo Exatamente. atrás nem isso tinha. Para muita gente é até tabu, né? Falar de dinheiro, não sei o quê. E aí eu fui procurar isso e aí comecei a montar, né? Reserva de emergência, aquele ciclo lá que tem muita informação na internet. E aí, quando eu comecei a investir, o banco traz logo um assessor, né? De investimento e tal. E aí, na época, eu investi por um banco que tinha uma assessoria mais voltada para investimento em renda variável e tal. E eles eram parceiros comerciais da Prudential. Então, esse assessor me disse, olha, você já está montando uma carteira bacana e tal, só que falta um braço de segurança dentro do teu planejamento aqui. Então, eu sugiro que você conheça essa empresa. Aí me colocou, ele fez uma ponte com a Life Planner de BH, porque na época não tinha operação aqui. Uhum. Então, eu fiz o processo todo remoto, ela me apresentou. E na época, minha esposa estava grávida. Então, eu tinha... Pegou na dor, hein? Aí foi osso, porque quando ela engravidou, aí eu pensei, eu já tinha uma reserva de emergência, mas eu pensei, pô, agora eu tenho que aumentar porque não é só eu mais, né? É. Então, se acontecer alguma coisa comigo, meu filho tem que estar resguardado. Só que o planejamento que eu tinha feito para atingir o volume que eu queria ia levar uns 4, 5 anos, né? Uhum. Aportando ali um pouquinho todo mês. E aí, quando ela me apresentou aquilo, eu, pô, isso aqui é uma reserva de emergência instantânea. Porque se der uma zebra aqui, eu alavanco o capital. Então, Perfeito. aquilo para mim fez todo sentido, né? De trazer esse braço de segurança. E aí eu me apaixonei pelo produto, contratei, né? Virei logo cliente. Hoje eu tenho 3 apólices já. E quando apareceu a oportunidade de trabalhar com isso, para mim fez todo sentido, né? Eu já era muito comprado da ideia, então foi esse meu começo da Perfeito. trajetória. Sim, eu acho poucas pessoas têm essa consciência, né? Porque as pessoas têm seguro do carro, tem plano de saúde, tem seguro do celular. São coisas materiais, a não ser o plano de saúde. Mas elas não têm o próprio seguro delas. Exato. Mas isso é uma questão mesmo do Brasil, porque lá fora as pessoas se preocupam com isso. Nos Estados Unidos, as pessoas ali desde o começo, eu formei uma família, vou ter um filho, já tem um life planner em casa que vai planejar a vida ali daquela família. Porque se o filho não tiver esse planejamento junto com os pais, ele não vai conseguir estudar. Exato. Isso já existe lá. Mas aqui ainda não existe. Tá muito no começo. Aqui é um mar mais do que azul. Mas também você tem que quebrar várias crenças, vários paradigmas para que realmente faça sentido para a pessoa. E ela fala, pô, realmente, eu preciso ter isso aqui porque minha vida é mais importante. Eu que faço a máquina girar, sem mim o negócio não acontece. Mas é muito difícil. Mas eu acredito muito nesse trabalho que você faz. Parabéns aí pelo Legal do que o seu Fernando trabalho. falou também, que na maioria das vezes a gente vai trabalhar para ter essa segurança com o passar do tempo. Vou comprar uma casa, ter um aluguel, vou fazer investimento e ter esse retorno. No caso, bem interessante que você falou, Fernando, que você adianta essa segurança, né? É. Você já começa a ter essa segurança agora. Se eu quero deixar essa segurança, comprei um prédio para alugar para minha filha no futuro dela. E aí você adianta isso aí. Uhum. Isso aí, adiantar isso aí é bem importante a gente É, frisar também, né? Exato, você Foi antecipa. exatamente o que você fez, né? Exato, e é uma ferramenta muito versátil também, assim, porque ela tem esse foco de segurança, mas ela também funciona na hora de uma sucessão, por exemplo, né? Uhum. Porque a gente faz,
esse negócio que você falou, a gente está acostumado a fazer seguro de carro e tal. Quando eu estou falando com os meus clientes, eu faço uma provocação, né? Eu digo, pô, teu carro tá lá, tá segurado, se acontecer alguma coisa com o teu carro, o seguro vai pagar. E mesmo se você não tivesse seguro, você financiava, juntava dinheiro e comprava outro. Agora imagina que tu tem o teu carro e uma maquininha que gera todo mês ali 10, 20 mil reais para você. Se você pudesse fazer o seguro de um dos dois, qual dos dois você faria? A maquininha representa a gente, né? Que é a máquina mais importante da nossa vida, mas a gente negligencia. Porque é cultural isso, a gente não está acostumado. Como você falou, lá na gringa, né, nos Estados Unidos e tal, países mais desenvolvidos, é muito comum. Nos Estados Unidos, mais de 90% da população economicamente ativa tem alguma ferramenta como essa. Japão, que é outro país que é bem diferente dos Estados Unidos culturalmente, mas também é um país que tem uma penetração muito grande desse tipo de planejamento, porque é uma população que já passou por muita coisa, né? Bomba atômica, terremoto, maremoto. Então, é uma população que sabe da importância de ter uma estrutura financeira para se reconstruir, se alguma coisa acontecer, né? E aqui a gente ainda está engatinhando e tal. Sim. Então, é um trabalho de transformação cultural. E como você falou, tem muita barreira porque é tabu muitas vezes aqui, né? A maior dificuldade hoje do meu trabalho é realmente sentar com o cara. Depois que eu sento, que ele para ouvir, cara, mais de, sei lá, 90% da galera entende a importância. Às vezes o cara que não está muito atento é que ele não percebe, mas é uma barreira ali que eu acho que gradualmente isso vai se transformando. Eu acho que eu sei o porquê isso acontece. Porque seguro de vida, consórcio e alguns outros seguros sempre foram moeda de troca no banco. Sempre quando você quis, preciso de um capital de giro, de um empréstimo, de um financiamento, o gerente sempre empurrou, né? Você quer isso? Então, assina isso aqui. E aí passava, sei lá, 2, 3 meses, você cancelava, porque não fazia sentido. Você era forçado a contratar aquilo. E aí as pessoas não entendem que existem coberturas que você utiliza em vida. Né? Você pode usar para uma doença, você pode usar... se você se afastar por doença ou acidente, você tem uma renda, isso tem uma proteção financeira envolvida, não descapitaliza você. As pessoas não conhecem isso, né? Então, foi muito por essa questão do banco, né? Acabou sujando muito o produto. Você sente até como se fosse uma punição, né? Exato. Pô, tô precisando disso no banco, cara. Só lhe dou se você fizer isso pra mim. Horrível, pô. Horrível. Que, inclusive, eles já tentam te vender o consórcio como investimento. E ele pode ser um investimento, que, inclusive, é o nosso primeiro episódio aqui, né? Exatamente. O primeiro episódio fala sobre consórcio como investimento, estratégia de alavancagem. Mas o jeito que o banco vende isso como investimento, cara, é praticamente enganando você, ó. Cara. Você vai pegar esse consórcio, é um investimento para você. Aí você vai passar 6, 10 anos com aquele negócio amarrado ali para receber muitas vezes menos do que a valorização que deveria, né? Exatamente. Assim como o que você faz ali dentro do Life Planner, você faz um estudo personalizado, né, da pessoa. Não é padrão. Exato. Cada um tem uma vida, cada um tem um estágio. E aí você vai rever esse estágio da pessoa daqui 5 anos, daqui 3 anos, daqui 2 anos, enfim, o tempo que você decide ali. Porque hoje eu sou solteiro, mas amanhã eu tô casado, depois eu tenho um filho. Muda totalmente a nossa vida. As coberturas, elas oscilam. Exato. Assim como a questão, a gente começou esse canal aqui, o primeiro episódio foi falando de alavancagem patrimonial, do consórcio, porque era algo que é um mito dentro da galera, porque, eu perco dinheiro, eu nunca sou contemplado, mas espera aí. Como é que foi feito o seu consórcio? Qual a estratégia que é utilizada para você ser contemplado? E aí a gente vê que não tem isso. Então, quando você personaliza, aí o negócio faz sentido. A pessoa fala, puta, é verdade, eu não tinha parado para olhar por esse lado. Porque falta pessoas que entendem do produto, passar a visão delas e falar, faz sentido. Então, aqui eu vou contratar. Que é isso que você acaba passando nessa personalização toda que você faz. Você foi cirúrgico, assim. O mercado aqui no Brasil ele é muito contaminado por essa estratégia de venda dos bancos, né? Que é goela abaixo, né? O cara... É quase um castigo mesmo, né? Que o cara recebe ali. E não tem instrução. O cara não lhe explica para que funciona aquilo, né? As letras miúdas, né? Muitas vezes o cara, quando vai precisar de um seguro de banco, nem consegue, porque é cheio de letra miúda, não sei o quê. Não tem um trabalho de acompanhamento personalizado. Então, o cara empurra a goela abaixo. Para nós três aqui é a mesma coisa. E cada um tem uma realidade diferente, né? Então, eu acho que isso contaminou muito o mercado, tanto de seguro quanto de consórcio, ao longo das décadas aí aqui no Brasil, né? E aí, para transformar isso é difícil e trazer uma ferramenta que faz sentido. São duas ferramentas que fazem muito sentido. E tem essa barreira, né? E como você falou, o seguro ele tem muito essa pegada de proteção patrimonial em vida, né? Porque a gente aqui é acostumado com o seguro de morte, na verdade. Né? Mas, assim, a gente tem várias coberturas em vida, tem várias até que são
coisas corriqueiras. Agora aconteceu na pandemia, né? Tem muita gente se internou com Covid e tal. E aí o cara fica fora do mercado ali 30, 60 dias internado. Existe uma cobertura para isso, né? Para a gente compor a renda do cara. Ou o cara que descobriu uma doença mais séria. Por exemplo, a minha mãe, ela teve um câncer. Sim. Ela teve um câncer de mama e passou quase 1 ano em tratamento. Né? Uhum. Nesse período, a receita dela caiu muito. Sim. Uhum. Então, existem coberturas para isso, né? Até coisas, tipo, quebrou uma perna, né? Que não consegue dirigir e tal, aí tem uma cobertura para quebra de osso. Então, são várias coisas ali que a ideia é, ao longo da trajetória de construção de patrimônio, né? Que é o período que a gente está, né? A gente trabalha e vai juntando ali aquele conceito da ciranda financeira, separa um valor para ir construindo patrimônio. Se a gente interromper essa trajetória por algum motivo, a gente tem um alicerce financeiro para não dilapidar aquilo que a gente construiu até ali, né? Exatamente. Ou até para alavancar, porque dependendo do caso, se for um caso mais sério, tipo uma invalidez, alguma coisa assim, às vezes o cara não consegue mais retomar aquela trajetória. Então entra aí, às vezes, um capital segurado maior. Uhum. Então é uma estratégia muito versátil, não só lá para o final, né, no caso de morte, mas para justamente proteger essa jornada de construção de patrimônio. Uhum. Eu já fiz muito planejamento financeiro na minha vida já. Não atuei pela Prudential, mas era mais o trabalho autônomo meu mesmo. Sempre gostei disso. E aí uma pergunta que eu sempre fazia para os clientes era assim, quando a pessoa não tinha, né, o seguro de vida ou tinha a objeção, eu perguntava assim, se você descobrisse hoje que você teria um câncer e que você ficaria 1 ano em tratamento, faria sentido essa produção para você? Aí o cara ficava me olhando. Eu faria. Então, por que você vai esperar chegar a sua vez? Cara, isso era batata. E tem uma Porque estatística, a gente não consegue saber o que vai acontecer amanhã. Alguma coisa vai acontecer. Exato. E você vai precisar. Exato. Só que o amanhã não tem como, você só remedia. Você não consegue voltar atrás. Exatamente. Tem uma estatística da OMS que diz que cerca de 25% da população vai ter algum tipo de câncer em algum momento da vida. Uhum. Então, assim, nós somos 3. Se tivesse uma quarta pessoa aqui, um de nós 4 Ia ter. Ia ter ter. alguma coisa. Então, assim, E porque você tá falando só do câncer, né? Tem outros. E aí tem aquela cobertura das doenças graves, né? que é câncer, AVC, infarto. Tem não tudo sei o quanto é quê. coisa. Então, alguma doença você vai ter. Exato. Você vai sofrer algum acidente, você vai ficar afastado do seu trabalho, vai te impossibilitar de trabalhar, de ter renda. Isso vai impactar diretamente no seu negócio, ou se você é autônomo, enfim, até na sua renda total. Teve uma pergunta que a menina que me vendeu fez, que ela fez assim, pô, você vai ser pai e tal, e daqui a uns 2 anos seu filho vai estar na escola. Eu disse, Ela perguntou, quanto é que é uma escola em média aí em Natal e tal? Ah, deve ser uns R$1.000, R$1.500, sei lá. Ela fez, imagine que a escola que você vai botar seu filho, dissesse que você tem 2 opções, ou você paga 1.500, ou você paga 1.600, só que quando você paga 1.600, se acontecer alguma coisa com você, a escola garante a formação do seu filho até o ensino superior. Qual dos dois você faria? Uhum. Aí, pô, acho que 1.600, né? Aí eu disse, pronto, aí exatamente isso. Aí, caramba, pô, realmente. E faz você Ponto de vista pensar, né? diferente. né? Exato. Legal. Fernando, você tem conversado com bastante pessoas aí nessa sua caminhada de life planner. O que você vê de erro, assim, quando você falou, 90% das pessoas aderem ao produto, esses 10% não. Mas como você vê, qual o erro que você vê, qual a objeção que você enxerga nessas pessoas, desses 10%? O que elas colocam como maior entrave? Cara, uma coisa que a gente recebe um treinamento de PNL, essas coisas, né? Sim. E uma coisa que é muito verdade, assim, a gente, em geral, o ser humano, não gosta de tomar decisão. A gente não gosta de assumir a responsabilidade por alguma coisa. Né? Se a gente puder empurrar com a barriga, a gente empurra. E a maioria das pessoas é isso. Assim, sabe? As pessoas, muitas vezes ela está impactada por aquilo, ela acha interessante. Claro, tem gente que tem a questão financeira ali, que para aquele momento não encaixa, porque está com as contas ali comprometidas por algum motivo, um financiamento, ou qualquer outra coisa. E aí, obviamente, não tem como fazer milagre, né? Eu mesmo, quando eu fui contratar, eu passei ali alguns meses para organizar meu orçamento e caber o seguro ali de forma confortável. E é um papel nosso, inclusive, do Life Planner, encaixar dentro da realidade de cada um, né? Mas essa coisa do cara protelar é o que eu vejo mais. O cara diz, pô, eu gostei, achei interessante, eu acho que vale a pena, mas eu não quero tomar essa decisão agora. E aí vai empurrando. Aí quando acontece alguma coisa, é comum também, toda semana alguém, ei, vamos retomar aquela conversa, porque eu vi aqui não sei o que aconteceu com alguém conhecido e tal. Uhum. E já aconteceu com gente também que disse, não, eu vou pensar um pouco melhor
E tem um cara que é até conhecido aqui na cidade que teve um infarto e agora não pode mais ser cliente. Porque existe Já era. Aconteceu. Não dá pra fazer seguro do carro batido. Exatamente. Então, Teve uma situação, aconteceu com um cliente meu, e a gente vinha insistindo, ele tava com várias pessoas que eram parentes dele na empresa, é a empresa de construção civil. Os caras tá arriscando muito essa turma aí sem estar registrada. Isso ele ficou protelando e teve um dia que eu insisti, cara, tem que fazer isso aí. Ele registrou todo mundo e a pessoa fica assegurado pelo INSS, né? Os funcionários. Cara, na semana que ele fez esses registros, uma dessas pessoas caiu e se machucou, ficou paraplégico, cara. caramba. E aí, por uma semana, ele, lógico que terrível o que aconteceu com o rapaz lá, né? Não tinha coisa pior que poderia ter acontecido, mas teria sido muito pior para ele se ele não tivesse assegurado. E no caso aí, só pelo INSS. Sim. Então, se a gente não se precaver antes, depois é que não dá mais para fazer, né? Com certeza. E ele falou uma coisa importante no começo. Que ele se atentou ao produto porque ele viu que a conta não ia fechar ali da previdência privada. Exatamente. E dentro do produto da Prudential existe uma reserva financeira que é feita, exatamente, vai ter um valor futuro que você consegue resgatar, né? Se você não utilizar o produto, você consegue resgatar. Isso daí que também é legal, né? Você explicar. O vitalício, que é o seguro que a gente está acostumado aqui, que o banco empurra a goela abaixo, é aquele que você, quando acontecer a ausência, né, vai ficar como um benefício pago a alguém, que você deixar nomeado lá como beneficiário. No seguro vitalício, a gente tem a possibilidade de resgatar a reserva técnica que é formada. Então, como é que funciona? O cara vai contribuindo ao longo do tempo. Existe até uma outra vantagem também, que ele não vai ficando mais caro com o ajuste etário, né? Porque o seguro tradicional aqui é igual plano de saúde, né? Ele vai ficando caro à medida que a gente vai ficando velho. Perfeito. E o seguro vitalício não, ele congela a idade na hora que o cara entra. Uhum. E ele vai contribuir durante um período de tempo específico, que a gente determina na hora da contratação. Pode ser 10, 20, 30 anos, aí, obviamente, isso vai mexer ali Vai no mexer. valor da contribuição. E ele vai contratar por um capital segurado X. Então, vamos supor que o cara contrata um capital segurado de 100 mil, ao longo de 10 anos ele vai pagar 50. Uhum. Depois de 10 anos, ele tem a possibilidade de resgatar a reserva técnica que foi formada baseada no que ele contribuiu. Ela tem um rendimentozinho acima da inflação e tal. Sim. Uhum. Então, ela tem essa versatilidade, né? De não ser aquele seguro que o cara perde se não usar. Uhum. E a outra possibilidade, que é, inclusive, a que eu recomendo, né? Pensando até em sucessão patrimonial e crescimento de patrimônio da família, que é deixar o seguro realmente valendo de forma vitalícia. Ele Vitalício. pagou durante 10 anos, mas o capital segurado vai valer até ele morrer. Uhum. E aí, quando ele vier se ausentar, esse capital, obviamente, é corrigido também. A família vai receber esse capital segurado. Então, Ou seja, de todo mundo vai usar. Exato. E eu faço até uma provocação também no processo de venda, que é... Pô, imagina que isso fosse obrigatório. Imagina que teu tataravô tivesse deixado para o teu bisavô, que tivesse deixado para o teu avô, que tivesse deixado para o teu pai, que tivesse deixado para você. A quantidade de vezes que esse patrimônio alavancou, né? Porque você contrata um capital segurado pagando uma fração dele. Então, você está sempre alavancando à medida que as gerações vão passando. Então, por isso também que em países desenvolvidos isso é tão difundido, né? Porque você faz o patrimônio familiar alavancar ao longo das gerações. Ah, que legal. Então, Gostei. essa questão Bacana mesmo. Uhum. essa questão de deixar o seguro vitalício valendo, claro que você ter a possibilidade de resgatar é bom. Você Uhum. teve um aperto financeiro lá na frente e tal, você tem um recurso ali disponível para você. Uhum. Mas você deixar ele como seguro realmente vitalício é o melhor uso, né? O uso mais inteligente Sim. da ferramenta. Passando para as gerações. Exato. Claro que aí você vai ter uma geração meio rebelde, vai pegar o dinheiro e vai gastar, né? Pode ser. Aí a gente tá... Não vai pensar. Mas é igual a empresa, pô. Imagina que tua família criou uma empresa gigante e tal. Você tem, quando você sucede, né, para os filhos e tal, você tem um risco ali da gestão. Será que o meu filho vai ser um bom gestor dessa empresa? Uhum. Aqui você não precisa nem ser gestor. Você pode fazer um outro seguro ou investir numa renda fixa aí que gere um percentual bom. E você tira da equação esse risco do filho ser um bom empresário, um bom gestor. Né? Uhum. Sim. E só para deixar aqui um parênteses dentro do que você falou do valor que é pago, né, do seguro que forma reserva técnica, não necessariamente o valor em si que você paga, todo ele é convertido para reserva técnica, né? Então exato. é sempre bom você atentar a isso. Depende da formação do É. plano ali, né? Vai ter, Exatamente, pode mas- ser que seja tudo, se for um 100% resgatável, mas pode ser que seja aí um percentual do que foi montado. Aí, o legal da personalização é justamente essa, né? Que a gente vai entender o que faz sentido Para pra cada um. É. Exatamente. E aí, você que se interessar por isso, a gente vai deixar o arroba do Fernando também
na descrição do episódio para que você consiga tirar essas dúvidas com ele aí, que com certeza faz total sentido para você ter um 2025, não só 2025, mas daqui para frente ser muito melhor para sua vida. A vida inteira, né? Exatamente. Exato. Fernando, pegando o gancho aí das empresas, aquela situação que a gente estava conversando sobre Sim, sucessão patrimonial, né? exato. Cara, pode falar um pouco pra gente aí sobre aquilo, achei muito interessante. Uhum. A questão de quando você tem uma sociedade, sociedade aí de 4, 5 pessoas, e uma dessas pessoas falece e aí sempre vai ficar com os filhos, né? E Exato. muitas vezes esse filho aí, ele não vai ter o mesmo pensamento, os mesmos valores que o pai tem. Verdade. Então bagunça a empresa toda. Isso aí a são- gente sabe que acontece, né? São estratégias que a gente pode usar a ferramenta, né? A gente tá falando muito da pessoa física, que realmente é o principal uso, né? E aí na pessoa física entra a sucessão patrimonial, porque a ideia dessa ferramenta é que ela seja um percentual pequeno ali do que você gera de renda, de patrimônio e tal. Então você está criando, dentro da tua saúde financeira, um ativo garantidor, que pode servir para sucessão. Então imagina que ao longo da vida, tu junta aí R$ 1 milhão, vai deixar para tua filha. E aí ela vai precisar aí gastar de TCMD, não sei o quê, aí nas regras de hoje, né? Porque tem reforma da tributária aí rolando e tal. Uhum. Mas de 10 a 15% ela vai gastar. Então ela precisaria ali de 100 a 150 mil para poder ter acesso a esse 1 milhão. Então é uma ferramenta que traz a liquidez porque ela não entra em espólio, né? Não passa pelo processo de inventário. Então, como sucessão patrimonial da pessoa física, isso é uma estratégia muito inteligente porque ela é a única ferramenta que traz uma liquidez instantânea nesse momento. E outra estratégia que tem é a sucessão empresarial. Porque imagina que nós três somos sócios de uma empresa, a empresa está crescendo e tal, tem um valuation já estabelecido, mas um de nós, vamos supor que eu me ausento por um acidente, alguma coisa assim. Meu herdeiro legal é meu filho, né? E aí ele entra no quadro societário da empresa. Só que muitas vezes para a empresa isso não é interessante. Meu filho não está na sintonia que a gente está aqui, ele não tem. Dependendo do caso, pode ser até que ele atrapalhe, porque ele tem uma visão de uma geração diferente. Que é o que acontece na maioria das vezes. Uhum. Sim. Então, existe a ferramenta como sucessão empresarial, que é a seguinte: a gente trabalha em conjunto com um acordo de sócios, onde fica estabelecido nesse acordo que, no caso da ausência, a empresa tem a prerrogativa de comprar por um valor X estabelecido a participação de qualquer um dos sócios, remunerando a família que ficar, e ela compra essa participação e distribui, né, ali para os sócios restantes. Então, a empresa paga o seguro dos sócios e ela é a beneficiária desse seguro. Uhum. Então, se eu me ausentei, vamos supor que a gente estabeleceu aqui que minhas cotas valem 100 mil, a empresa paga 100 mil para minha família, ela fica com as cotas e redistribui para vocês dois. Uhum. Então, como uma estratégia de sucessão empresarial é muito interessante para evitar problemas que empresas familiares e empresas muito grandes acabam tendo, né? Não precisa nem ser empresa muito grande, né? Mas qualquer empresa que tem esse arranjo societário acaba tendo esse risco, né? Eu acho isso Perfeito. perfeito. Eu acho muito interessante, porque é aquilo que você falou, a pessoa quando entra dentro de uma sociedade, se ela não fazia parte daquele convívio, vai dar pau. Exato, exato. E aí você pensa, pô, qual é o risco de uma empresa, né, que entra um sócio indesejado? É um risco absurdo, às vezes é suficiente para quebrar a empresa. Pra quebrar a empresa. Pô, e será que não vale a pena para a empresa separar ali 0,2, 0,3% do faturamento dela para criar uma estratégia para minimizar esse risco, né? Porque a gente está falando de percentuais muito baixos, mas que protegem ali uma estrutura robusta de um risco que pode levar à ruína. Uhum. Sim, total. Puxa aí alguma aí próxima aí, Perfeito. Jobs. Rapaz, Tem coisa aqui pra caramba aqui. A gente tá seguindo certinho, hein? Sem querer, a gente sempre segue certinho, né? assim. A gente Você faz- perguntou a questão lá atrás, né, dos perfis, né? Se é Sim. se o cara tem que ter muito patrimônio e tal, não sei o quê. Eu tenho clientes de 21 anos e tem cliente de 70 e pouco, né? E justamente por ter essa coisa de ser uma ferramenta muito personalizável, a gente consegue pegar o cara que é justamente o que o americano faz, né? O americano, quando ele entra no mercado de trabalho, ele já cria uma estrutura dessa. Uhum. A média de contratação lá é 20, 22 anos. Então, a gente cria uma estrutura muito mais enxuta, obviamente, de acordo com aquele momento de vida, muito focado em garantias de renda, né? Assim, tipo, o cara sofreu um acidente, uma doença e tal. E aí a gente vai acompanhando isso ao longo do tempo. E aí tem cara que já está preocupado com a sucessão do patrimônio, cara que já está lá na frente, já formou realmente um patrimônio, então ela abrange um espectro muito grande de gente. Tem até proteção para criança. Cara, tipo meu filho, né? Se meu filho tiver uma doença grave, ele está protegido ali, que é o que a gente tem de mais valioso
a Uhum. vida e a família. Mas isso dentro do seu seguro? Tem uma cobertura para seu filho? Não, é um seguro dele. Ele tem um seguro dele. Ah, que legal, não sabia disso. Tem um seguro de criança. E aí, quais são as coberturas que tem dentro desse seguro de É a criança? cobertura de doença grave. Uhum, Então, se porventura ele tiver descobrir uma doença mais séria, um câncer, né, uma leucemia, alguma coisa assim, ele vai estar coberto lá uhum. com esse seguro. É bom falar que eu tinha bastante objeção quando as pessoas falavam. Qualquer cobertura que eu tratava de doença, as pessoas falavam, pô, mas eu já tenho plano de saúde. Sim. É, sempre tem essa objeção. Só que o que as pessoas não conseguem enxergar é quando a pessoa fala isso é porque ela não teve uma doença grave. Eu já percebi. Porque quando a pessoa já tem uma doença grave, ela sabe que o plano de saúde, ele não é o suficiente. Exato. Porque quando você tem uma doença grave, você tem que ter muitas vezes uma pessoa dentro de casa para cuidar da família, vai ter uma pessoa ali para poder cozinhar. Você vai ter gastos adicionais com a saúde, com medicamento. Eu falo isso que eu passei isso na minha família e eu sei quantas coisas tem de gastos, por mais que o plano de saúde fosse o melhor que tinha. Exato. Tinha o melhor, mas não era o suficiente. Então, eu tinha muito essa objeção. Eu falava, pô, eu mostrava para as pessoas quais os gastos que tinham. E quando eu mostrava, pô, o pessoal, pô, realmente faz sentido. Ou às vezes a pessoa não conseguia enxergar, e, pô, realmente não faz sentido para mim. Então, muito legal essa cobertura do, do de doenças graves para os filhos, porque, pô, faz total sentido. Não só para nós somos adultos, mas para os filhos também, porque tudo vai se relacionar a custo financeiro no Exato. final, né? E, dinheiro não traz felicidade? Beleza, mas ele te dá conforto para que você consiga resolver na melhor situação. E quando a gente fala de entes queridos, de familiar e tal, né, as pessoas que a gente mais ama, a gente não mede esforço. Não Então, mede. então assim, tem coisas que o plano de saúde não cobre, mesmo que cobrisse tudo. Mas se chegasse um médico e dissesse, olha, tem duas opções aqui para tratar teu filho, Uhum. ou, ou alguém querido, né? Tem essa cirurgia aqui que o plano de saúde cobre, ela tem 50% de chance de dar certo. E tem essa outra aqui que o plano não cobre. Você tem que ir lá para Alemanha. Você tem que ir lá para a Alemanha, vai custar aí para você R$ 200 mil. Mas ela dá 80% de chance de dar certo. Pô, você não vai vai se endividar, vai atrás de um agiota e vai Sim. atrás. Tá vendo? Então, assim, é justamente esse o papel da ferramenta, né? Trazer esse, pelo menos da parte financeira, porque a gente sabe que o efeito psicológico continua, né? Ali a gente tem a dor ainda. Mas a gente tira da equação uma preocupação a mais, que é a financeira, né? Então, a ideia é justamente essa, trazer um conforto para que não seja mais um problema a parte financeira, seja, na verdade, uma solução. Uhum. Você comentou desse produto para as crianças. Quais outros produtos hoje dentro da Prudential existe para essa gestão de risco, tanto individual, familiar, empresarial? Explica um pouquinho aí, resumidamente, assim, de cada um. A ferramenta é sempre voltada para a integridade da pessoa, né? É um seguro de pessoas, no caso. Então, o seguro é individualizado. Então, você fez um seguro, é seu. Se você quiser que a sua esposa esteja coberta, vai fazer o seguro dela também. E isso, inclusive, é parte do meu trabalho enquanto life planner, né? A gente entende ali a estrutura familiar da pessoa e vai entender, pô, se o cara é o pilar financeiro, então a gente vai fazer uma estrutura talvez um pouco mais robusta para ele. Para ele. Mas é importante que ela tenha também, porque ela faz parte daquele núcleo familiar. Então, qualquer coisa que aconteça com ela vai impactar ali, né? E aí a gente vai montar de acordo com o perfil, né, de cada um. Então a gente tem, como eu falei, né, tem um seguro desde da criança, né, voltado para essa parte de doenças e tal, dentro do individualizado do adulto, né? Aí a gente tem seguro para doença, para invalidez ou perda de uso de membros, né? E quando a gente fala membro, não é só braço, perna, mão, a voz também é membro, a audição, a visão também é considerada membro, até o movimento de pinça é considerado membro, né? Então, às vezes o cara perde o polegar esquerdo, não necessariamente ele precisa ficar inválido, ele pode continuar trabalhando. Tem até um vídeo da própria Prudential, de um cara que trabalha na Prudential, um outro life planner, acho que é de Fortaleza, se não me engano, que teve um problema com o polegar esquerdo, recebeu uma bolada lá, mas continua trabalhando. Então, não necessariamente precisa estar inválido. Tem de cirurgias, né? O cara fez uma cirurgia e ficou ali fora do mercado um tempo. Internação hospitalar, como eu falei naquele caso da Covid, pô, fiquei internado durante um período maior, então a gente cobre a renda do cara durante um período. Quebra de ossos, enfim, são vários, obviamente, né? A ausência também. Mas tem vários eventos em vida que traz essa proteção para o cara não ter um impacto financeiro na hora. Quebra que mais muito o mito, precisa. né, Fernando? De que seguro, né? Esse tipo de proteção é só para pessoas ricas, né? Exatamente, exatamente. Como eu falei, tem um cliente de 21 anos. O cara Uhum. paga ali R$ 200 por mês. Tem gente que paga até menos que isso
para ter uma cobertura. Então, assim, é legal o cara ter já um bracinho de proteção, porque é justamente quando ele está tracionando a sua carreira. Imagina que alguma coisa acontece nesse momento, fica muito mais difícil voltar para o prumo, né, ali da trajetória de construção de patrimônio. Sim. Hoje, dentro da carteira que você atende, qual a idade média, assim, do seu cliente? Cara, hoje, quando a gente começa, a gente pega muito as pessoas que a gente convive, né? Uhum. Então, a idade média que eu atendo ali por volta de 30, 40, 40 e poucos anos. Então a galera também já tem família, Tá né? começando a ter, ou tá pensando em ter, né? Ou começou a... Casado. Exato. Então, esse é dentro da minha carteira é o padrão, assim. Uhum. Mas tem gente novinha, tem criança, tem idoso. Que vai acabar sendo, sei lá, 10%. É, A maioria vai ser. eu diria de 10 a 15%, mais ou menos. Porque eu tinha muito essa objeção. A pessoa muito nova, ela falava, pô, mas sou solteiro, É um começando pessoal que... agora. É engraçado. É Agora, exatamente agora que você tem que começar, cara. agora tem um cara que ele me procurou, um cara de 22 anos, que agora é porque ele tinha um despertar muito forte, porque o pai dele teve um problema sério e dilapidou boa parte do patrimônio dele. Então, quando ele me conheceu, ele disse, porra, eu quero fazer isso e tal. Ele, 22 anos, solteiro, sem filho, sem nada. Família do interior, ele veio para Natal para tocar o braço do negócio da família aqui em Natal. E aí, aí eu disse, bicho, porque é muito raro você ver alguém de 22 anos e, por isso, espontaneamente procurando isso, né? E aí você até se assustou. Por que você quer fazer Pô, um ciclo? aí ele contou a história do pai dele e tal. Mas, pô, parabéns, velho, porque um grau de maturidade, né, que é difícil de encontrar. Uhum. Mas acontece, né? Muito por conta da internet, né? Essa coisa Sim. de planejamento, da consciência financeira está se transformando ao longo das gerações, porque a informação está mais disponível também. É. Mas o que eu gostei que você falou é que ele te procurou, mas porque ele teve uma experiência, ele teve um histórico. E se remete com as coisas do mercado financeiro também. Existe um livro que chama-se Psicologia Financeira e ele fala que as pessoas elas tendem a investir naquilo que deu certo ou errado com seus familiares, com seus antepassados. Então, se o pai dentro de casa que teve a convivência com aquela criança, ele teve sucesso na bolsa de valores, aquela pessoa ela vai investir acreditando que o melhor investimento é a bolsa de valores. Se deu ruim, vai dar ruim também para ele. Não vai ver isso com bons olhos, vai olhar uma renda fixa. E aí, isso me remete exatamente a esse caso, porque ele teve um exemplo dentro de casa e falou, pô, eu preciso me proteger desde já. Porque se não fosse isso, ele não teria esse despertar. E essa coisa das pessoas ao redor, né, passarem por experiências, vai transformando as gerações, né? E como como você falou, né, é um oceano azul que a gente tá, porque aqui ainda tem muita objeção e tal. E é engraçado que alguns dias atrás eu estava num evento de um grupo de empresários, esses grupos de network, e pela primeira vez eu estava numa roda onde o normal era o cara ter o seguro. Uhum. Aí eu cheguei na roda, né, virei logo assunto, né, começaram a falar das coisas e tal. E aí tinha alguns clientes, tinha gente que era cliente da Prudential, mas de outros life planners e tal. E a gente conversando, aí teve um cara que disse, rapaz, eu tenho até medo de jogar bola porque eu tenho medo de fraturar o joelho e não sei o quê. Aí teve uns três que olharam assim, mas você não tem um seguro ainda não? Eu disse, não. Ele, rapaz, aí pronto, aí eles convenceram o cara a fazer, não fui nem eu. Porque naquela roda ali, o normal era ter. E foi a primeira vez que eu tive a sensação de, pô, existe uma transformação acontecendo, sabe? Sim. Dentro daquele meio de empresários, a galera que já tinha uma preocupação financeira maior, já era o comum. Então, eu acho que isso, ao longo do tempo, vai começar a aparecer. A consciência está se difundindo na internet, né? Eu Exato. tenho muito cliente que é youtuber, infoprodutor, afiliado, tá tomando digital, e muita gente nova. E cada vez mais eles estão ficando chateadíssimos com INSS, né? Com a Previdência Social. E eles passam a procurar outros produtos. Então, frequentemente alguém me procura, Jobson, eu invisto, eu estou investindo em algum produto, como um produto desse que você está falando. E essa turma aí, elas estão com. Vê a situação do INSS, por exemplo, os caras estão ganhando dinheiro bem mais alto. Diz, cara, isso não dá pra mim, não. Não dá para nada, né? A gente brinca lá que INSS é isso, não será suficiente. Boa. Isso não serve. Isso não será suficiente, gostei. Eu tinha um funcionário na RAF, né, na indústria de cerveja, que ele se acidentou lá, né, ficou afastado, ficou quase 4, 5 meses afastado. E tem todo um processo de perícia, não sei o quê. Ele só veio receber quando estava voltando já. Mas se ele dependesse disso para viver, porque ele morava com os pais, ele era novo e tal, não precisava.
Mas se o cara precisasse desse dinheiro, não tinha como. Eu passei por isso. Foi, né? Eu sou a testemunha viva aqui. Eu fiquei afastado, eu trabalhava numa empresa, era CLT, e aí jogando bola, rompi ligamento do pé, enfim, fiquei 6 meses afastado. Eu fui receber o dinheiro só depois quando eu voltei a trabalhar. Olha aí. Isso porque eu morava com os meus pais, eu tinha 21 anos, morava com os meus pais, era Isso. novo. Agora eu fiquei imaginando. E naquela época eu falei, meu, e se eu fosse casado, tivesse filho, como é que ia ser esse rolê? Exatamente. Claro que é legal você receber e tal, mas pô, olha aí, não funciona. O processo é falho demais. Né? E é porque é muita burocracia pra você receber. Eu não sei hoje, né? Mas pelo que você falou, também continua do Continua, mesmo isso modo. faz O um processo é falha ao ponto do contrato também acontecer. Não sei se você sabe disso. O cara que vira especialista em dar golpe no INSS. né? Ah, Os caras conseguem fazer de um jeito, conseguem receber rápido, às vezes nem tá precisando. sim, Ou seja, quem entende do processo, da burocracia, é quem tem vantagem. Acaba sim. resolvendo mais rápido. Uhum. Complicado. Fernando, e a gente falou desses acidentes. Você consegue compartilhar com a gente alguma história aí que você tem de alguém que você fez ali o planejamento financeiro, fez a proteção e a pessoa precisou Cara, teve utilizar? essa semana, não foi necessariamente eu, mas lá no escritório, um outro life planner pagou um benefício de um cara que estava na fazenda, no interior, no momento de lazer lá, andando a cavalo, caiu e quebrou a perna. Aí teve que imobilizar, né, e tal, fez até uma cirurgia também para recolocar no lugar e recebeu quase R$ 60.000 de benefício. Uhum. Então, não são só casos assim, de, pô, descobri um câncer e tal. O primeiro benefício que eu me deparei aqui foi de uma menina de 28 anos, de Recife, na verdade, mas a gente fez o processo por aqui. Ela descobriu um câncer de tireoide. E o câncer de tireoide, dentro dos cânceres, é o menos pior, digamos assim, né? E ela descobriu cedo, então, graças a Deus, ela está bem hoje e tal. Ela fez o procedimento, né, de cirurgia, ela retirou a tireoide, infelizmente vai precisar tomar hormônio pro resto da vida, mas... Durante T4, toma. Né? Eu lembro que você tinha comentado do seu caso também. E aí a gente pagou um benefício de R$ 500.000 para ela. Ela passou 2 meses aproximadamente sem trabalhar, né? Desde que descobriu todo o processo, fez a cirurgia, voltou, não precisou fazer químio nem nada, e recebeu R$ 500.000. Então, isso mudou a vida dela, né? Porque ela, não necessariamente esse valor tem que ser pago para alguma despesa médica nem nada. É um valor que cai na conta do segurado e ele vai escolher o que vai fazer com isso. Uhum. E no É caso uma indenização. Exato. E no caso dela, ela usou para alavancar o negócio dela, que ela era empresária, tinha loja, e ela usou isso para crescer o negócio. Uhum. Então, foi um negócio que ela, nossa, ficou maravilhada, sabe? Sim. Eu tenho alguns casos aqui também pra compartilhar. Teve um cliente aí meu que eu lembro que eu liguei pra esposa dele e aí a gente conversando, ela falou assim: "Não, porque meu marido Pedro tá na obra", e tal. Eu falei: "Como assim tá na obra?" Ele voltou a ser engenheiro, agora tá acompanhando a obra. Eu falei: "Pô". E aí comentei do seguro. E aí acabei fazendo a abordagem e ela seguiu com a contratação do produto. Deu 2 meses, caiu um muro na perna dele. Caraca, velho. Um muro caiu na perna dele. E aí tinha diária de incapacidade por acidente. Aí o cara ficou 6 meses afastado. É, Ela me agradece até hoje. Até hoje ela me agradece. isso Uns casos assim que a gente acha que é bobo, né? Um muro caiu na perna do cara, pô. Quando é que você vai imaginar que isso vai acontecer? eu levei um tiro, pô, uma vez. Quase que eu ficava inválido. Sério mesmo? Foi num assalto. Eu tava chegando na casa Ó, do... mudamos o episódio. Agora vai ser Linha direta, né? Linha direta. linha direta. Não, mas só Como é que foi isso aí? pra ser rápido, assim, né? Isso faz tempo, foi em 2008. Eu tava chegando na casa de um amigo meu. A gente tinha passado o fim de semana na fazenda da família dele e tal, e a casa aqui na cidade tinha ficado fechada o fim de semana todo. Quando a gente estava chegando, ele estava dirigindo, eu estava no passageiro, e ele apertou para abrir o portão da garagem, né? Quando eu abriu, já tinha um cara lá dentro, encapuzado. Aí o cara veio para abordar esse meu amigo, né? Para render e fazer a gente de refém, e no reflexo ele deu ré para ir embora. Quando ele deu ré, o cara queimou. A sorte é que o carro estava em movimento, e aí o tiro passou direto por esse meu amigo. Eu estava com a cachorrinha dele no colo, e aí, infelizmente atravessou a cachorrinha e parou na minha mão. Na hora eu nem senti, cara, porque adrenalina a mil, não sei o quê, aquela coisa toda. E aí a cachorrinha era uma poodlezinha branca, começou a sangrar, eu disse, qual é o nome dele, né? Tira para um veterinário aí pra gente ir. Aí deu uns 10, 15 segundos mais ou menos, eu comecei a sentir minha mão ardendo. Aí eu levantei para ver, o projeto ficou alojado aqui, dava para ver.
e o sangue jorrando. Aí eu falei, fulano, vai pro hospital aí. Aí ele foi pro hospital, infelizmente a cachorrinha não sobreviveu, salvou minha vida, inclusive. E aí eu fiz uma cirurgia, né? Fiquei um tempo sem conseguir fazer o movimento desses 3 dedos aqui. Aí depois fiz a fisioterapia e tal e voltei. Mas por muito pouco eu Uhum. não ficava inválido, Inválido. até algo pior, né? Uhum. Se Dolinho não estivesse lá, provavelmente tinha atingido minha barriga. Só alguns. Já tinha seguro já, você? Não. Olha aí, tá vendo? Não É, tinha seguro. exatamente. Tinha ninguém na casa, não, lá na hora? Não, tinha não. A casa tinha ficado fechada, a gente tava chegando para abrir. História, cara. Olha aí, a gente trouxe um exemplo aqui. O próprio Life Planner, anteriormente ser Life Planner, não tinha esse conhecimento. Quantos anos você tinha? Quando isso Eu aconteceu? tava na faculdade ainda, tinha Na faculdade? 20 Já anos, tem eu acho. 20 anos. Então você que é novo, olha quantas coisas podem acontecer no decorrer da sua vida. São coisas que não estão no nosso imaginário, mas certeza que uma hora vai acontecer. E se você fizer o quanto antes, você vai se beneficiar com isso. Exatamente. E, Fernando, eu queria que você trouxesse aqui, dentre as histórias aí todas que você acompanha com os clientes, alguma que você vê que é um absurdo, assim, de desculpa, que o cara tenta fugir, que é engraçado. Eu gosto disso, eu gosto disso. Sempre tem, né? Sempre tem. Deixa eu pensar em um aqui bacana. Quando você pensa aí, a gente passa para outra aqui. Qual que é a importância da pessoa equilibrar uma proteção financeira e investimento pensando aí em longo prazo? Porque às vezes a pessoa fala assim, pô, Inclusive, isso é eu o já que mais- invisto, é. eu já invisto meu dinheiro, mas para que eu vou colocar o dinheiro aqui nesse seguro? Pronto, perfeito. O que mais incomoda, na maioria das vezes, a pessoa sente que nunca vai precisar, né? Exato. Então você acaba não fazendo, só que quando tem um produto atrelado também a um investimento, é mais fácil a pessoa ter consciência maior, né? Você acaba querendo o produto por isso. Mas são complementares, né? Uma coisa não anula a outra. Sim. Tanto que quando eu fui apresentado, foi justamente pelo meu assessor de investimento. Ele que me apresentou o produto. Então, assim, e na época ela falou de um negócio que eu gosto até hoje, que era uma estrutura de construção de patrimônio que eles chamavam de WISE. Que em inglês WISE é sábio, né? E é como se cada letra fosse uma palavra. Então, o W é work, né? É trabalho, então a força motriz ali da construção de patrimônio. O I seria de insurance, que é de segurança. O S de savings, de poupar. E o E de enjoy, né? Aproveitar aquilo tudo que a gente construiu. Então, o I, que era o insurance, era uma parte do meu planejamento que estava Solta. em branco. Não tinha nada ali. Eu estava poupando, estava construindo ali uma carteira, mas não tinha essa parte de segurança. Então, foi aí que eu atentei que dava para se fazer uma estratégia complementar. E hoje na verdade, desde a época, né, a ideia era montar esse braço de segurança sendo um percentual do que eu tinha de aporte. Então, eu continuava aportando um valor acima, inclusive, da parcela do meu seguro, porque a ideia era que aquilo calçasse o que eu estava construindo, né? Justamente para não dilapidar se acontecesse alguma coisa e tal. Funcionar quase como um edge ali dentro da estratégia. Então, eu acho que são estratégias complementares que tem que ter, né? Eu gosto muito de Bruno Perini, né? O influenciador. Muito bom. E ele fala que ele considera que existe um tripé quase obrigatório na parte de segurança dentro do planejamento financeiro, que é plano de saúde, reserva de emergência, né? Aquele valor que a gente tem que ter guardado se acontecer alguma coisa, e um seguro. Cara, nem sabia disso que ele falava, é uma coisa que eu falo também. Eu gosto muito dessa ideia. Eu gosto do jeito que ele fala, assim. Ele sempre traz Legal. alguma coisa cultural, histórica e tal. Uhum. Então, foi isso. Eu já tinha plano de saúde, já tinha uma reserva e acrescentei o seguro. E essa estrutura me dá ainda mais segurança para poder investir ainda mais dentro de uma carteira de investimento com foco em rentabilidade. Porque aí agora eu sei que eu estou calçado aqui e eu vou poder focar com muito mais tranquilidade dentro do crescimento do meu patrimônio. Então, acho que são estratégias complementares aí, né? Quando você conversa com o cliente e ele não tem plano de saúde, Cara, é difícil, velho. Porque já teve cara que disse, então eu posso cancelar meu plano de saúde, né? Agora que eu fiz. Não, cara, são coisas diferentes, não confunda, não. E quando o cara não tem, eu sugiro que ele faça primeiro o plano. show. Então, eu Show. sempre trago isso. Bicho, isso aqui é importante, você entendeu. Guarda isso aqui, deixa a sementinha plantada. Mas estrutura isso aqui. Vai Faça um fazer seu plano de saúde. Exatamente. Legal. Inclusive, o próprio plano de saúde é quase um seguro, né? Porque se você for. As coisas normais, se você somar, você acaba gastando mais com o plano de Uma saúde. internação é absurdo. Agora, custo se da você internação. precisar de uma internação, qualquer coisa desse tipo, aí a coisa muda. Mas não sei se você sabe, mas o plano de saúde que tem no Brasil é só no Brasil que tem.
É? É um cheque em branco, pô. Porque tudo que vai judicializar lá é ganho de causa. É cheque em branco. Tem muita gente, muitos brasileiros, que eles mudam de país e eles deixam o plano de saúde ativo. Eu tenho clientes que têm o seguro aqui, né, da Prudential do Brasil, apesar da Prudential ser do mundo todo, mas eles preferem ter aqui porque se acontecer alguma coisa com eles e precisarem fazer um tratamento, eles preferem vir para o Brasil fazer o tratamento aqui do que fazer no exterior. Lá fora, o plano de saúde, você paga o plano de saúde e aí, vamos supor, sua mensalidade é R$ 500. Toda vez que você usar, você tem uma coparticipação. Aqui também tem a coparticipação, só que a coparticipação aqui, toda vez que você usar, vai ser, sei lá, R$ 20, R$ 50, 70, 100. E tem um teto, né? Lá é diferente, assim, ó. Você só vai poder acionar a coparticipação se o que você for tratar for, sei lá, uma consulta acima de R$ 300. Aí sim. Fora isso, você nem aciona. Então, seu gasto de saúde lá é muito alto. Exato. Tem muita gente que vem pra cá só pra tratar. Aqui é um cheque em branco, literalmente. Por isso que muitas operadoras, elas quebram. Porque a receita que elas obtêm no plano de saúde é 3%, 2%. É um giro muito alto que tem. Mas o retorno que tem, ele é mínimo. É porque o custo do internação dentro do hospital é absurdo. É absurdo. É muito caro. Se o cara tiver que tirar isso do bolso, E as coisas não conseguem acompanhar, porque você tem fraude, não só do próprio beneficiário, como você tem também questão dos médicos. Eu, por exemplo, eu tenho plano de saúde. Então, quando às vezes eu tenho algum, sei lá, alguma coisa que eu preciso tratar, às vezes eu passo em 10 médicos diferentes. E cada um tem uma opinião. É. Aí o erro tá em mim? Não, eu tô indo atrás do melhor. Só que o convênio gastou 10 vezes mais. E às vezes tem cirurgia que é desnecessária fazer e é feita. Aí o próprio beneficiário, ele tem a questão do reembolso, né? Que você faz o reembolso da consulta médica. Vamos supor, meu reembolso no plano de saúde é R$ 100. Só que a consulta médica é 500. Aí o próprio médico faz, não, eu faço 5 notas fiscais para você de R$ 100. Isso não é legal fazer. Aí já faz. Então é todo um sistema que se retroalimenta e não se resolve. O consumidor sempre ganha, né? Sempre ganha, pô. Todas as coisas que tem, o consumidor ganha. Mete na justiça lá e ele ganha. É difícil plano de saúde no Brasil. Por isso que o plano tenta sacanear tanto, né? É. fica um Queda de cabo de braço. guerra ali, né? Não, e a conta não vai fechar nunca. Porque o custo da medicina e o avanço da tecnologia, eles custam muito caro, pô. É muito caro. E o plano de saúde não consegue repassar isso. Aí quando vem um reajuste de 12%, a galera fica doida. 12% reajustou meu plano de saúde, meu Deus do céu. E eu entendo que é difícil. Só que pra essa conta fechar, cara, é muito foda. É quase um trabalho social, né? É. Só teve uma vez que o plano de saúde não teve reajuste. Ele teve retrocesso, né? Retrocesso. É uma deflação. Uma deflação. Só teve uma vez, foi na pandemia, que a galera não ia pro médico. É verdade. Você não ia. Ah, a cirurgia tava proibido fazer cirurgia. Lembra uma época, não tinha como fazer cirurgia. Várias cirurgias adiadas. Tudo deflação, pô. Então, É um mercado complexo, né? é complexo. Então, assim, não cancele seu plano de saúde. Muito pelo Exatamente. contrário. Mantém. Se tiver um plano de saúde bom, valorize, mantenha, porque até se o cara quiser fazer um downgrade, que eu já tive cliente que disse, não, então eu vou reduzir meu plano. Cara, veja aí o que é que está coberto, veja se vale a pena. Você está abrindo mão de uma segurança para tentar criar outra, às vezes não vale a pena, pô. Uhum, Você está criando uma estrutura de segurança. Não tire segurança para criar uma segurança, não faz sentido. sim. Então eu tento trazer essa consciência pro cara, sabe? Foca em outra coisa. Ou ganhar mais, ou diminuir o padrão de vida, se você realmente quiser manter os dois e não está conseguindo agora. Mas não tire do seu braço de segurança, não, porque é o que. Eu acho que é onde começa tudo ali, né? O alicerce. O que vem dali para cima, isso aqui tem que segurar tudo que vem em cima. Então, mantenha a coisa estruturada. É. E aí eu tinha te perguntado se você lembrava alguma coisa assim que a galera usou como Eu desculpa. senti que você quer falar alguma história. Não, né? eu tava pensando aqui, eu tenho uma aqui, eu não sei se Não, mas- lembra. Eu mas- tenho uma, mas Mas pode tem falar. assim, tem. O padrão, assim, é o cara que acha que nunca vai acontecer nada com ele, né? Não, mas de engraçado, assim. De engraçado. Porque eu tenho uma, assim, que eu lembro que o cara falou assim pra mim, não, o cara não, o menino lá. Ah, não, porque minha mãe morreu, tal, não sei o quê, não vai dar pra eu fazer, eu vou ter os gastos. Eu, puta, cara, eu entendo, pô, mas nessa hora que você tem que pensar em você, pô, você tem uma família, pô, se acontece uma coisa com você e tal, não sei o quê, o cara, não, minha mãe morreu. Eu falei, não, show, beleza. Aí Instagram é aberto, né? Aí eu, pô, vou olhar no Instagram, né?
Tinha nada que a mãe morreu, pô. Semana seguinte era só festa. Eu falei, cara, o cara me meteu que a mãe morreu, pô. Não, já aconteceu assim, disso de ver, do cara dizer que, não, eu vou viajar, na volta eu faço. Aí quando você vê, o cara não viajou nada, assim, então... o cara inventa desculpa pra não assumir uma responsabilidade que é boa pra ele. Né? Mas o cara matou a mãe, meu. Você acredita? Cara, matar a mãe. Igual o cara dizer, rapaz, senão eu não vou pro médico não, que eu tô doente. É isso, exatamente. Mas assim, desculpa tem de tudo que é jeito, né? Tem o cara que diz, não vou, porque eu vou fazer uma viagem e tal, tipo assim, gastar com farra, com lazer, com não sei o quê, que tem que ter, né? Inclusive, a minha outra empresa é disso, né? De entretenimento. Mas eu acho que a gente tem que equilibrar ali. Exatamente. Agora o cara inventa Que é a parte do enjoy, né? A Rafa é a parte do enjoy. Exatamente. Aí o cara, pra não tomar decisão, ele inventa qualquer desculpa. Né? Não quero tomar essa decisão, não. Vou empurrar com a barriga aqui. Podia até fazer um episódio depois falando da RAF, né? Pode. Rafa, Né? empreendedorismo, né? Vamos embora. Bora, Com tamo certeza. aí. Fernando topar, tamo junto. Hoje quem toca a RAF hoje é minha esposa, né? Sara. A gente pode chamar ela pra participar junto e tal. Legal. Hoje eu continuo sócio, mas me afastei da operação. Sim. Justamente para poder me dedicar a esse novo projeto. Então a gente tem Imagina duas aí. frentes aí. Uma empresa de bebida, cara, de cerveja. É um sonho, né? Ixi, Maria. Rapaz, quando vira trabalho não é assim, né? Não é assim, não. No começo até consome um pouco ali do estoque. Depois você já fala, pô... A gente tem a cota lá acordada, né? Tem um desconto dos sócios e tal. Tem que ter cota. Mas, Essa é boa, gostei. mas até... Precisa pôr limite, né, Fernando? Até a vontade, sim. Porque quando vira trabalho, pô, você já não tem aquele... vou lá pra curtir, não sei o quê. Aí quando você chega lá, é igual soldado no quartel, né? O soldado chega no quartel, o que não falta é trabalho para ele. Aham. Então, às vezes a galera, os amigos chamam, ei, vamos lá para Rafa. Rapaz, vamos beber Rafa, mas em outro lugar? Vamos pra... Aham. Mas é bacana, é um ambiente legal, a cultura que a gente formou é bem legal. Então, Legal. na maior parte das vezes é agradável. Show. Galera, a gente tá chegando ao fim desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar uma última pergunta aqui pro Fernando responder. Já agradecer você por estar aqui com a gente, ter dedicado esse tempo. O Jobson também, mais uma vez aí, pela companhia. Qual dica aí que você dá pra pessoa? Como que ela começa? O que ela tem que fazer do planejamento financeiro? O que você poderia deixar aí de recado final? A gente começa a gente faz o processo desde o começo, né? Inclusive eu fiz o processo com o Jobson, né? Então, assim, a gente senta, a gente faz uma anamnese financeira do cara, né? A gente pergunta tudo, a estrutura familiar, como é que tá o momento de vida dele, se ele pretende ter mais filhos, enfim, a gente faz um raio-x realmente, entende os custos de vida, né? Como é que é a receita dele, como é que tá o patrimônio. E a gente monta todo um planejamento voltado para garantir que ele tenha um padrão de vida legal. Se o cara tiver algum objetivo específico, por exemplo, pô, quero comprar uma casa própria, quero garantir a formação do meu filho. Então a gente traça ali, leva tudo isso em consideração na hora de montar, até a questão de sucessão, né? Pô, se você planeja montar um patrimônio de 1 milhão, então vamos ver quanto tua família vai precisar para conseguir destravar isso no inventário. Então a gente faz todo esse processo, né? É uma consultoria mesmo. Uhum. Então, se o cara quiser realmente passar por isso, basta me procurar aí no meu Instagram, @Fernando A. Nóbrega, só seguir lá, tem alguns conteúdos sobre isso também. Legal. E aí a gente marca um café, bate um papo. Eu gosto muito de fazer um rapó bem descontraído, sabe? Entender? Falo da RAF. Se for o caso, a gente marca até na RAF, toma uma cerveja. Então Entra na cota? Depende, né? Se tiver muito cliente, Foi isso. aí passa, né? Na verdade, foi isso que me chamou a atenção, né? Eu fui ser A cerveja. atendido aqui. Não, ainda não, mas depois que ele falou isso, cara, tem mais coisa ainda, ó, já tem mais pontos. É um over delivery. Over delivery. Tem muita coisa. Aí tem todo um processo. A gente vai batendo um papo. Não é igual o banco, né? Que você falou, que o banco chega, faz a seguro aí, não sei o quê. Então tem todo um trabalho consultivo ali, acompanhamento depois também. Então, se o cara tiver interesse realmente de construir isso, nem que seja só para fazer esse primeiro processo, sem a necessidade de contratar de imediato, até para entender um pouco dessa visão, a gente marca um café e desenvolve isso aí. Uma última pergunta aqui, muito importante. Fernando, você esperava participar do podcast hoje? Rapaz, não. Inclusive, eu vim para cá para ter uma outra reunião, aí vamos gravar um podcast ali. Eu disse, rapaz, se eu falo sobre isso todo dia, então vamos, né? Tá tranquilo. Na verdade, pessoal, não é que ele foi segunda opção, não. É que estava marcado para outro dia, ele chegou aqui, a gente adiantou sem ele nem esperar. Foi mesmo. Isso aqui é para mostrar para vocês que aqui tudo é a pura verdade, né, Luiz? Nada aqui tem enrolação, nada tem falsidade, nada tem
segundas intenções aqui. Lógico, a gente vai acabar vendendo produtos também. No caso, o Fernando é um profissional, mas o nosso objetivo aqui é, de fato, trazer conhecimento. Por que que eu chamei Fernando? Cara, porque a reunião que eu tive com ele foi tanta informação que eu tive ali. Cara, não, cara, tem que fazer um podcast para falar sobre isso aqui. Foi bem legal mesmo. Porque, de fato, assim, a nossa maior entrega é informação de qualidade para você que está assistindo o canal. Então, já compartilha esse canal com quem você conhece, quem você gosta. Quem você não gosta, você pode compartilhar também. É bem-vindo. É bem-vindo, todo mundo, porque a informação é o que, de fato, transforma, né? A informação transforma e o resto a gente vai conduzindo aí. Conhecimento nunca é demais, né? Nunca demais. Exatamente. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. Mais um episódio do Mais Patrimônio e até a próxima. Mas... Valeu.